Bom dia, internauta. Internauta, estou aqui depois de conversar bastante com as pessoas que me são queridas, com pessoas de minha convivência diária. Estou aqui depois de pensar bastante, pensar muito, muito. E as pessoas me aconselharam para que eu desabafasse, para que eu revelasse, colocasse no YouTube esse peso na minha consciência. Estou aqui para revelar um fato hediondo, um fato doloroso que aconteceu comigo e que trago na minha existência para sempre. Porém, estou aqui também para dizer que, por causa desse fato hediondo, triste, monstruoso que aconteceu na minha vida, eu conheci também uma coisa boa ali. Houve um lado bom da coisa. Conheci a melhor pessoa, o melhor ser humano que eu já vi em toda a minha vida. E vou aqui contar o que aconteceu. Eu fico até, sabe, difícil de revelar, mas vamos lá. Há 5 anos, internauta, eu ia de Brasília a Belo Horizonte, Minas Gerais. E no meio do caminho houve um acidente automobilístico. Quando o ônibus em que eu estava, o ônibus público em que eu estava, ele estava ali próximo da cidadezinha de Paracatu, Minas Gerais, que é a terra do ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, o motorista perdeu o controle do ônibus. E aí o ônibus se chocou com outro carro e caímos numa ribanceira. Veja, internauta, nesse acidente morreram imediatamente 42 passageiros. Apenas dois escaparam, eu e outro rapaz. Pois bem, e ali eu fui levado rapidamente, inconsciente, ao hospital da cidadezinha de Paracatu. E ali fui submetido a uma intervenção cirúrgica. E perdi as minhas pernas. Perdi as 2 pernas. É lamentável dizer isso, mas perdi. Pois bem, agora veja, internauta. Saindo do centro cirúrgico, eu fui lá para um quarto. E aí foi que eu conheci uma pessoa fantástica, um ser humano fantástico, maravilhoso. E quando eu digo conheci, eu não o vi. Eu não vi com meus olhos, não vi, mas eu apenas ouvi a voz dele. Pois bem, e ali eu fui colocado em um leito. E ele já estava lá, esse senhor. Ele tinha 50 anos de idade, 50 anos. E eu estava numa cama, e ele à minha esquerda. Só que entre mim e ele, internauta, havia lá, o pessoal chama de, o nome mesmo é, sei, eu acho que é arara, né? Aquele negócio que separa, né? Para que não haja ali o contato, né? Em termos de visão, falando com os olhos, né? Pois bem, havia ali uma arara entre mim e ele, lá no hospital. Eu não conseguia vê-lo e ele também não me via. Pois bem, e sempre, todos os dias, eu conversava com ele, com aquele senhor. Conversava sobre a família dele, né? Os filhos e tudo. Ele é uma pessoa maravilhosa, alegre, sabe? Querendo dar forças a mim para que eu suportasse aquele meu sofrimento sem as minhas pernas. E aquele senhor, com uma voz linda, uma voz melosa, tentava trazer um conforto para mim, um conforto. E ele, onde ele estava, havia ali a janela, a única janela do leito, a única. E ele se levantava, só que ele nunca me via. Interessante. Também eu não conseguia me levantar, sair da cama, sem as 2 pernas. E ele ficava lá, só conversando comigo. E ele sentava-se, a enfermeira me falou, ele ficava sentado no banquinho, ao lado da janela. E eu perguntava a ele sempre, internauta. Eu perguntava, o nome dele não me lembro mais. Ele perguntava a ele, ô amigo, como é que está aí lá fora? Como é que está? O que é que você está vendo aí lá fora?
E ele me dizia: olha, olha, aqui está lindo demais. Eu estou vendo um lindo lago. Pessoas lá passeando no lago, pela calçada, crianças brincando com balõezinhos coloridos, né? Casais passeando de mãos dadas. Muitas árvores nesse lago. Lá, árvores bonitas, árvores cheias de vida. E aquilo, internauta, quanto mais ele falava sobre o que ele estava vendo lá fora, aquilo me dava uma injeção de ânimo diante de um momento difícil da minha vida. Difícil, muito difícil. E ele lá, dando aquela... tentando me tirar de uma vida, sabe, daquela visão egoísta, daquela visão egocêntrica minha, cara. Ele fazia tudo isso, esse senhor, e eu mal o conhecia. Passei a conhecê-lo ali, pois todos os dias ele ia ali e ficava me dizendo o que estava vendo por meio da janela, a única janela daquele leito hospitalar. E era assim na segunda, na terça, na quarta. Quando foi num sábado, 6 dias depois de conhecê-lo, eu fiquei aguardando a voz dele, e nada. E eu gritei, eu disse a ele assim, olhei assim para a esquerda, mas não conseguia vê-lo, né? Por causa da arara lá e tal. Eu dizia assim: ô, meu amigo, bom dia, e aí, já está na janela? E nada, ele não respondia. E eu insistia, meu amigo, ô meu amigo, diga aí, tudo bom com você? Fale, meu amigo. E ele nada, nada, voz nenhuma, emudeceu. E eu sem saber de nada. Quando foi assim mais ou menos 9 horas da manhã, a enfermeira veio aqui, me cumprimentou e depois foi lá. E eu fiquei calado. A enfermeira foi e saiu apressadamente. Viu lá e saiu apressadamente. E eu disse a ela: por que a pressa, enfermeira? Por que a pressa? Ela olhou assim para mim, triste, e disse: o cidadão aí morreu. O cidadão morreu. Ela me falou assim, secamente, a enfermeira. Ou seja, o mundo desabou para mim, internauta, naquele momento. Desabou. Porque aquele senhor, que eu nem conhecia sua feição física, foi uma pessoa maravilhosa, que todos os dias ele descrevia para mim o que via pela janela. O que via pela janela. E me trazia um mundo lindo, pessoas passeando pelo bosque, um grande lago, crianças brincando. E agora eu perdi aquele amigo, perdi aquela força de vida, aquele ânimo de que eu estava necessitando. A enfermeira veio correndo, junto com o médico, constatou lá a morte do meu amigo. Pegaram o corpo e levaram. Eu só olhei assim de longe, nem consegui olhar direito, para ver a afeição daquela pessoa fantástica que me ajudou tanto. Pois bem, quando a enfermeira volta ao leito, eu chorando por ter perdido aquele amigo, e um amigo maravilhoso, fantástico, que me ajudou tanto, trazendo-me palavras de ânimo, de beleza da natureza. Eu cheguei ali, a enfermeira chegou, eu disse a ela, ela me falou tudo, né, que ele havia morrido e tal. E eu pedi a ela: enfermeira, por favor, a senhora poderia me colocar agora a minha cama ao lado da janela? É triste. A senhora poderia, enfermeira, colocar a minha cama ao lado da janela, para que eu possa ver um mundo tão bonito, tão maravilhoso, que aquele cidadão ali sempre me relatava. A enfermeira olhou assim para mim e disse: não, é difícil. A enfermeira olhou assim para mim e disse: não, aquele senhor ali não via nada, ele era cego. Ele era cego. E outra coisa, Luiz, a janela aqui não dá frente para nada.
A janela aqui, você só vê a parede do outro prédio. Você não vê lago nenhum. Você não vê lago nenhum. Aqui não. Ela foi e me levou. Não acreditei no que ela estava dizendo, internauta. Eu não acreditei, cara. Ela me levou lá, empurrando a minha cama. Quando eu cheguei à janela, eu olhei. Não havia lago algum. Não havia criancinhas brincando coisa nenhuma. Não havia casais. Não havia árvore alguma. Lá da janela eu só conseguia ver a parede do outro prédio. Ou seja, aquele cidadão era cego. Ele era cego. E não havia nada para ver. E ele me passava tudo aquilo para que eu me recuperasse, cara. Ele fazia isso para que eu me recuperasse. Eu nunca esqueço, nunca vou me esquecer daquele homem, aquela pessoa fantástica que eu não conheci visualmente, cara. Nunca vou conhecer. Era isso, internauta, que eu queria falar para você. Que às vezes a gente encontra pessoas tão maravilhosas que só querem nos ajudar. E foi o caso daquele cidadão. Eu nunca mais me esquecerei dele. Nunca mais. Obrigado aí, internauta, pela paciência. Obrigado.